Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite aí para todos vocês. Luz e paz sempre na pílula noturna do nosso amado Evangelho. Hoje é segunda-feira, começando, né, mais uma semana, graças a Deus, você já sabe, pílula noturna, nosso bate-bola do bem. Você pode, deve participar. Entra lá no nosso site, institutonamastê.com.br. Para quem está chegando agora, eu sou o Ricardo Mello e com todo carinho, né, a gente está aqui para conversar com vocês. Hoje, meus amigos, eu queria conversar sobre um assunto importantíssimo. Uma pessoa em especial trouxe uma questão, ela pede para não se identificar, mas eu tenho certeza que ela é inspiradora para muitos de nós. Como lidar com a ideia dos nossos filhos sofrerem bullying, na escola ou na sociedade, quando eles têm algum tipo de problemas físicos, alguma dificuldade física? Então, uma criança tem vitiligo, então naturalmente vai afetar a pigmentação da pele, vai ficar com as manchinhas, talvez essa criança possa ter algum tipo, de alteração na sua caixa craniana, talvez ela tenha algum tipo de alteração ou deformidade física em outra parte. Enfim, são muitas questões que preocupam mães. E as mães, não sem motivo, claro, ficam pensando, meu Deus, meu filho é pequenininho, é jovem, mas ele vai para a escola. Como que ele vai lidar com esse preconceito? Porque o mundo é preconceituoso, as outras crianças vão falar, do corpo, da mancha na pele. E aí, como é que eu preparo os meus filhos para lidar com esse bullying, com essa dificuldade? E a pergunta 2 é: por que Deus permite que isso aconteça? Pois bem, primeira coisa, meus amigos, que a gente jamais pode esquecer é que a providência divina, ela é perfeita, né? Então, cada um de nós está numa linha de sintonia com as provas existenciais que a nossa alma necessita para um determinado momento. Então, certamente, eu, você, atraímos no nosso corpo, as marcas do tempo e certamente, das vidas anteriores, que vão se manifestar através da reencarnação de uma maneira ou de outra, para que a gente nessa existência possa sim desenvolver algumas habilidades espirituais, como paciência, perseverança, amor incondicional e, por que não, também treinar o perdão, quando muitas outras pessoas vierem nos ofender por algum motivo. Então, entendendo isso, uma mamãe amorosa deve compreender que o seu filhinho ou a sua filhinha não estão passando por essa prova, seja qual for por acaso. E o seu papel como mãe amorosa e amorosa é preparar o filho para encarar com naturalidade essas situações que provavelmente ela venha passar. Eu sei que não é fácil, por isso é necessário uma mãe e um pai amorosos e conscientes da realidade espiritual. Lembre-se, gente, durante esse tempo em que a criança vai entendendo o seu lugar no mundo, adolescência, indo para a escola, ela também é mais facilmente influenciável. A gente sabe que até os 7 anos, a criança ela ainda está absorvendo muitas informações na sua primeira infância que vão marcar para sempre a sua existência. Então, tudo que você falar, como pai ou como mãe, vão ajudar muito os seus filhos. Então, lembre-se, o evangelho no lar, a conversa carinhosa e sincera, a orientação para que esses filhos não se incomodem com o que os outros falem, para que eles entendam que às vezes as crianças não sabem discernir uma coisa da outra, que ninguém é diferente por causa da cor da pele, que ninguém se torna melhor ou pior porque tem algum tipo de deficiência física ou má formação, que o amor é o que importa. Então, se você tiver essa consciência, você vai entender que Deus te escolheu pela providência divina para orientar um ser que está em evolução, que atraiu essa prova por um motivo muito importante para a sua alma, entende? Então não tenha pena do seu filho. Não é de pena que ele precisa de amor, de educação espiritual, para passar com serenidade, com firmeza por essas provas que eventualmente surgirem. Sabe, gente, o que muitas vezes apavora uma criança é quando a criança percebe que o pai ou a mãe ficam apavorados, porque a referência de equilíbrio da criança é o pai e a mãe, ou quem cuida. Então, quando acontece uma situação delicada, por exemplo, o menino xingou na escola, falou, você é feio. Aí a mãe, não, absurdo, o menino falou isso. O que acontece? Você gera uma insegurança tremenda no seu filho, embora você ache que está passando o amor, não, você está exatamente fazendo o oposto, né? Você está gerando insegurança pela sua instabilidade emocional, porque o seu ego de mãe ou pai ficou ferido, e ao invés de ajudar o seu filho a lidar com essa situação, você vai fazer com que ele crie raiva, com que ele sinta uma autoestima, prejudicada, e, consequentemente, não saiba lidar com os problemas. Então, se em paralelo você vai buscar a escola, para poder expor eventuais situações que acontecerem com educação, com serenidade, pelo menos dentro de casa, mostre a seus filhos que nós temos uma realidade universal do espírito, que tudo isso é passageiro, que os valores verdadeiros moram na alma, não no corpo.
Entende? Mas aí isso aqui é interessante, porque para ajudar o seu filho, você vai ter que se educar espiritualmente. Para deixar o seu filho e sua filha serenos, você vai ter que se trabalhar na sua própria serenidade. Então pense que essa é uma prova para a família, não só para o filho, mas também para o pai e para a mãe, para que todos aprendam, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês com muita luz, com muita paz, com muita harmonia. E lembre-se, com todo carinho, a gente está aqui, né, para a gente refletir em conjunto sobre esses ensinamentos tão importantes que o nosso amado Evangelho nos propõe. Tá certo, meus amigos? E estou aguardando vocês, hein? Estamos entrando nos últimos dias, para as últimas vagas do nosso evento do dia 24 em Belo Horizonte, e aqueles que puderem vir e comparecer, com certeza vai ser uma grande alegria. Beijo grande no seu coração. Obrigado, viu? Por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E você já sabe, até breve! Até muito, gente. Muito breve.